Pronto, aperta aí já. Precisamos sair de novo. Pronto. Oi, tá ouvindo? Oi, tô ouvindo, tá tudo bem, estamos aqui. Maravilha. Bem-vindo ao PMEcast, edição Ponto de Virada. Eu sou Maurício Cardoso e aqui cabe uma explicação rápida aqui do que é esse podcast. Quando eu comecei a empreender lá atrás, há muitos anos atrás, meu primeiro empreendimento comecei sozinho, né? Fui sozinho. Depois do segundo, eu tive um sócio, aí teve um funcionário, depois teve dois, até virar uma coisa maior. Mas lá atrás eu buscava referência, eu queria alguma referência, queria ler sobre empreendedorismo, queria conversar com pessoas sobre empreendedorismo, tudo. E na época as fontes que a gente tinha era revista Exame PME, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, a própria revista Exame mesmo, tinha outras também, tinha Valor Econômico, né? Só que todos os exemplos que estavam ali eram empresas que faturavam milhões de reais por mês, eram empresas grandes, com um número de funcionários grandes também, sei lá, milhares de clientes ali, tinham recebido aportes, né, milionários e tal. Não era a minha realidade, Eu queria conversar com empreendedores de verdade, com gente que vive o empreendedorismo. E na época que eu comecei a empreender, eu queria ganhar meu dinheiro, eu queria sustentar minha família, enfim. Né, tinha minhas ambições ali, mas eu queria conversar com gente que estava no mesmo nível, no mesmo patamar ali, né, estava igual ali, estava tendo as mesmas dificuldades que eu tinha, né? Então, assim, uma das ideias de trazer esse podcast é trazer gente de verdade, que empreende de verdade. Pessoas que começaram muitas vezes do nada, começaram do zero ali, começaram a empreender. Alguns muito bem intencionados no que queriam empreender, outros que não sabiam de nada, né? Meio que sem querer, assim. Enfim, quero trazer histórias aqui que sirvam para inspirar outras pessoas que querem começar no empreendedorismo ou já estão empreendendo e não querem se sentir sozinhas, se identifiquem com outras pessoas. Então é isso, esse programa aqui é para isso, é para inspirar aqui. E para isso eu trago meus amigos para conversar, vou bater um papo aqui, tá? E o amigo de hoje aqui é o Rodrigo Lacerda. Fala, Rodrigo! Tudo bom? Fala, meu filho. Como é que você tá, irmão? Tudo bem? Tô bem. Obrigado por ter aceitado esse convite aí, da gente conversar um pouquinho aqui. Opa, obrigado você pelo convite. Eu adorei o convite, adorei a proposta que você me explicou. E quem dera eu, quando tivesse começado a empreender, tivesse acesso a um bate-papo desse, ou é isso como você falou, né? A pessoas que que já tenham passado por isso. É rico, né? Eu sentia muita falta disso. Eu também. Eu também. Deixa eu perguntar uma coisa, você empreende há quantos anos? Vamos lá. 1996. Foi quando eu abri a minha empresa. Na verdade, eu abri o CNPJ em 99, mas eu comecei as atividades da empresa em 96. Portanto, lá se vão quanto tempo? Já, faz essa conta aí. 27 anos, é isso? 27 anos, Eu sou publicitário, bicho, então conta não é comigo não. Depois a gente conta na calculadora aqui. Quem é de exatas aí que faça a conta aí depois. É isso aí. Muito bem. Então mais de 25 anos, bota assim que tá bom. Mais de 25 anos empreendendo, legal. Esses dias eu vi nas suas redes sociais lá que você estava viajando, você estava fora, você foi para onde? Bom, eu viajo bastante a trabalho, rapaz, aqui pelo Brasil e para o exterior. Para quem está me conhecendo agora, eu sou apresentador de eventos. Eu tenho uma empresa de eventos e a minha pessoa física, eu apresento eventos, eu apresento dinâmicas corporativas e esse trabalho me faz viajar muito. Então, pelo Brasil e pelo mundo. No ano passado, eu estive no Marrocos apresentando um evento. E estive também muito mais, estive em Chicago, fiz um evento em Chicago também. Isso no exterior. E no Brasil, diz um estado aí, São Paulo, prioritariamente, mas fui para o Nordeste, fui para o Centro-Oeste, fui a Cuiabá, viajo muito pelo Brasil apresentando os eventos. Essa é a pergunta que eu queria fazer, porque assim, o fato de você empreender, ter o seu negócio hoje, fez você conhecer lugares. Por exemplo, você imaginou alguma vez ir para o Marrocos? Não tinha mais nada de ir para lá, não. Eu pensei até de ir agora que o Mengão vai jogar lá a final, né? Mas no caso foi ano passado. Já foi. Olha isso. O meu trabalho, eu sou muito feliz com o meu trabalho, porque ele me permite conhecer, me dá a oportunidade de conhecer vários países, cara. Eu já fiz evento no Havaí, em Paris, em Vegas, em Dubai, enfim, tem vários outros lugares. Esse ano eu tô indo para a Austrália, olha que legal. Olha que legal.
Estou indo fazer um evento, faço a locução de um evento para uma seguradora na Austrália. Então, assim, isso tem dois lados, tá? Uma faca de dois legumes, como se diz. Porque tem muito amigo meu que diz assim, sua vida é uma festa. Você vive viajando, né? Hotéis maravilhosos. E não é bem assim, a vida do empreendedor não é essa festa toda. Mas antes de você entrar nesse detalhe aí, o que você fazia antes? O que você fazia antes de empreender? Como é que começou esse negócio? Bom, como é que começou isso, rapaz? Eu estudava engenharia na PUC do Rio de Janeiro. Você que me conhece há muito tempo, tem o cara de engenheiro? Não tenho, né? Engenharia de computação. Mas eu era muito infeliz lá, cara. Mas você entrou para engenharia por quê? Qual foi a... Porque eu tinha 18 anos, me formei no antigo segundo grau, hoje em dia ensino médio. E aí o jovem com 18 anos é instado a escolher uma profissão. E aí, engenheiro, vamos lá. O marido da minha mãe, né, meu padrasto era engenheiro também. Isso deve ser legal e tal. Só que assim, você brincou aí que você não é de exatas, muito menos eu. Eu fui muito infeliz naquele momento. Mas eu tinha 18, 19, 20 anos, eu insistia naquilo, né, e talvez querendo corresponder à expectativa dos meus pais ali e tal. Mas desde aquela época, se eu paro para refletir hoje em dia, desde aquela época eu gostava de gente. Eu gostava de conhecer pessoas, de contar histórias para as pessoas, de ouvir as histórias das pessoas, de sentar numa mesa de bar e bater papo. Eu gostei disso. Mas aquilo, até então, não era uma profissão que se desenhava para mim. Então, eu estudei engenharia, mas assim, nem cheguei a completar, porque não era isso. E eu fui parar numa empresa de animação de festas infantis. Porque eu tinha uma namorada, enfim, uma contingência lá, a namorada precisava de dinheiro, viu um anúncio no jornal, olha, tem uma empresa aqui que está contratando animador, vamos lá comigo? Eu falei, vamos. Fui para acompanhá-la. Cheguei lá, ela foi entrevistada e o dono da empresa olhou para mim, que estava sentadinho num cantinho, e falou assim, e você, garotão, não quer animar umas festas, não? Dinheiro extra, né? Dinheiro a mais. Vou. Fácil, né? Um dinheiro fácil, né? Vou me divertir, né? Ganhar um dinheirinho. Pô, festa, né? Mais ou menos isso, né? Pô, cara, tinha 20 e poucos anos, 21 anos, duro pra caramba. Vou lá. E me encantei, cara. A primeira festa que eu entrei, que eu vi o que era, e a proposta do que era, e a animação, e brincar com criança. Com 21 anos, né? Tinha energia. E era aquilo, eu me encontrei naquilo. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Pegar um microfone, liderar crianças, propor atividade, enfim, impactar as pessoas. No caso, eram crianças na época, né? Eu nem pensava em impactar as pessoas, como é o meu trabalho hoje em dia. E assim começou, cara. E aí eu fui migrando de uma coisa para outra. Em breve, eu acabei me tornando um dos melhores animadores de festa daquela empresa. Sim. Eu, obviamente, tranquei a faculdade. Meus pais quase me mataram. Quase morreram, né? Cadê um engenheiro aqui? E agora vai ter um filho animador de festa. Deve ter sido muito difícil para eles. Hoje em dia eu olho para trás e imagino que deve ter sido muito difícil. Mas aquilo falava ao meu coração. Falei, é isso. Quando eu digo que isso falava ao meu coração, aos 20 e poucos anos, a gente com 20 e poucos anos tem poucas certezas. Eu diria que na vida a gente tem mais dúvidas do que certezas. Eu diria que se você está muito cheio de certeza, você não está indo por um bom caminho, cara. As dúvidas são interessantes, são construtivas, né? Eu tinha muitas dúvidas e tal, mas aquilo falava no meu coração. Mas era uma intuição, eu intuía aquilo. Não era uma coisa que agora eu já sei, vou empreender. Não foi isso. O caminho foi esse. Eu fiquei uns 4, 5 anos, mais ou menos, 4 anos e meio nessa empresa de animação. Conheci lá a minha sócia, que depois se tornou minha esposa, e a partir de um determinado momento começou a vir um desejo de ser dono do próprio negócio. Aí eu já tinha 25 anos, 26 anos, foi ali em 96 mesmo. Começou a vir uma vontade de eu quero controlar o processo, eu quero fazer as escolhas, eu quero ser senhor das decisões. E eu era muito encorajado. Primeiro, modéstia à parte, eu era um excelente animador de festas infantis. E os feedbacks, e eu sei disso porque os feedbacks que eu recebia eram muito interessantes, eram muito bons. Né? As pessoas que contratavam, as mães, especialmente eram mães, né? As mães das crianças, quando me ligavam, né? Eu quero o Rodrigo. Eu comecei a ser muito demandado, minha filha disse que se não tiver o tio Rodrigo, aí virou o tio Rodrigo. Tio Rodrigo, eu queria chegar nesse ponto. Nasceu o tio Rodrigo. Nasceu o tio Rodrigo. Entendi. Durante muitos anos, durante 14 anos, eu fui o tio Rodrigo.
Aí em 2000 e quando que você falou? 2000 e... O tio Rodrigo mesmo nasceu em 97, 1992. Em 92. E na outra empresa lá, até eu abrir a minha empresa em 96. Em 96 você abriu a empresa. Qual é o nome da empresa? TR Mix. Na verdade, começou como Tio Rodrigo Festas e Eventos. Entendi. Tio Rodrigo Festas e Eventos. Nos 3 primeiros anos, era muito... Sabe aquela coisa assim, antes feito que perfeito? Sim. A gente começou tudo a fazer... improvisado, o que tinha ali... Eu não diria totalmente improvisado, né? A gente a gente tinha já alguma experiência, tinham 4 anos que a gente animava festas infantis, a gente conhecia mais ou menos o mercado, a gente sabia da demanda que existia já, né? A minha sócia foi de um apoio enorme, é muito bacana ter um sócio no começo. A minha experiência foi muito boa nesse sentido, né? E a gente intuía, mas ao mesmo tempo fazia algumas pesquisas. Cara, vai dar. A gente foi se imbuindo daquela energia, daquela vontade. E um belo dia, a gente então desembainhou a espada e independência ou morte. E durante 3 anos, de 96 a 99, eu não tinha empresa aberta. Era Tio Rodrigo Festas e Eventos. Na verdade, Tio Rodrigo Festas e Eventos nem existia. Era o Tio Rodrigo. Naquela época não tinha Pix, né? Então eu ligava. E não tinha também internet, nada disso. Eu ligava para as clientes. Era tudo pelo telefone, a gente agendava, elas agendavam, estava lá na agenda, a data, e eu passava na casa das pessoas para pegar um cheque, cara, porque era o sinal da festa. Entendi. A pessoa tinha que dar um sinal. E aí depois eu, no dia, claro, comparecia lá e tal. E aí durante 3 anos foi assim, foi um começo, assim, hoje em dia, olhando para trás, eu sou muito orgulhoso dessa história, mas assim, é uma loucura, né, porque eu não tive acesso a nenhum curso, a nenhum Sebrae, que hoje em dia tem tantas ferramentas. Então, o gerenciamento financeiro era completamente misturado com a minha vida. Então, o cheque era depositado na tua conta mesmo. Na minha conta. Isso a gente hoje em dia já sabe que isso é nocivo para o negócio e para a vida pessoal. Mas era assim, pra você ter uma ideia, vou te dar aqui um dado. Eu já falei, né? A minha sócia, então, virou minha esposa. A gente se casou ali e tal, foi morar num apartamentinho em Botafogo, no Rio de Janeiro, de quarto e sala. E a gente... Bom, então a gente vai sair da empresa que a gente tem lá, uma posição mais confortável, e a gente vai empreender. Mas, meu Deus do céu, e se não der certo? Aí, meu medo, e se não der certo? E se as pessoas não quiserem nos contratar? Eu disse assim, peraí, mas por que não vão contratar? As pessoas dão feedbacks tão bons pra gente. Não, vamos lá, vamos encarar. E ela também, né? A gente junto e tal. E aí a conta era a seguinte. A gente tem que fazer, porque no começo eram 3 pacotes básicos que a gente vendia. Um pacote de 450 cruzeiros, cruzados novos, sei lá, 450 dinheiros. Dinheiros da época, né? Dinheiros da época. 550 e 650. Eram 3 pacotes. Era até um preço relativamente... assim, bem posicionado no mercado. Mas eu confiava lá no meu taco, lá na qualidade do que a gente fazia. E aí, a gente fez a seguinte conta. Se a gente vender uma festa de 550, o pacote intermediário, por sábado, cara, dá pra gente fechar as contas. A gente paga o aluguel. Mês, tem 2.000 dinheiros aí. 2.200 dinheiros. A gente paga o aluguel, o condomínio, o plano de saúde e compra. Não vai ao cinema. Não sobra dinheiro nem para o cinema. E assim a gente, na segunda-feira, dia 1º de junho de 1996, eu lembro até hoje o dia, tá aí, 1º de junho, eu acho que era uma segunda ou terça-feira, não sei, o dia que foi, a gente então, eu tinha uma reunião com o dono da empresa, comuniquei, né, o meu afastamento, ela também estava junto, comunicou o afastamento dela, e à tarde a gente sentou ao telefone, e aí eu fui para o telefone, porque na época só tinha isso, e eu comecei a ligar, então, para cada cliente que eu tinha o contato, para quem eu já tinha trabalhado. Minha primeira clientela foram os clientes que já tinham comprado o Tio Rodrigo alguma vez. Isso é interessante, isso é muito interessante. Ligou para todo mundo. Para todo mundo. E aí a ligação era assim. Agora tem o Tio Rodrigo, como que é entretenimento? Como que é Tio Rodrigo Festas? Exatamente. Oi, Maurício, agora. Como vai? Tudo bem? Como é que tá a fulaninha? Tá tudo bem aí? Ah, que bom. Então, tô ligando rapidamente só para te informar que eu não trabalho mais na empresa anterior. Eu agora tenho uma iniciativa, né? Eu agora trabalho pela minha empresa e que eu estou à disposição.
Rapaz, eu liguei para 1 milhão de pessoas. E não tinha Excel, tá, Maurício? Era papel. Um papelzinho ali. Caneta. Com reguinho. Cara, nessa primeira... eu passei essa primeira semana fazendo isso. Nessa primeira semana, sabe aquela conta de uma festa de 550 por sábado? Sim. Cara, a gente já estourou aquilo. Nessa prospecção. Nessa primeira prospecção. Eu liguei para tudo quanto, eu liguei para todo mundo. Então tinha cliente que era em fevereiro do ano seguinte. E essa cliente, ainda assim, eu estava em junho, essa cliente dizia assim, ai, que ótimo, olha, boa sorte. Mas você tinha isso na cabeça já, claro, assim, assim, não, eu vou pedir demissão da empresa na segunda tarde a gente liga para a lista. Você tinha isso? Não tinha, né? Foi meio assim, e agora, o que a gente faz? Liga aí com as pessoas aí. Peraí que eu tenho o telefone aqui, peraí, e tem essa aqui também. Para não dizer que foi completamente artesanal, é quase artesanal, cara. A gente sim, uma semana antes, a gente foi fazer o levantamento de quais telefones a gente tinha. Fazer uma listinha ali, pegar a agenda e olhar ali. Exatamente. Não, você sabe que eu atendo gente que quer empreender quase que todo dia, né? Pessoas que estão querendo sair do emprego, começar a empreender, ou que já saíram, vão empreender, mas pessoas que estão no primeiro empreendimento, né? Que querem fazer alguma coisa. E a gente está falando muita palavra empreender aqui, só que nessa época que a gente começou, a palavra nem existia, né? Vou trabalhar por conta agora. Então, vou abrir uma firma. Vou abrir a firma. Então, muita gente queria trabalhar por conta e tal. E tem gente que fala assim, mas eu não sei por onde começar. Eu não sei como é que eu vou conseguir meu primeiro cliente e tudo. Olha que interessante. O primeiro cliente vem das pessoas mais próximas. Exato. Para alguém que você já atendeu, para alguém que você já conversou. É o networking ali das pessoas mais próximas. E muitas vezes elas ficam muito preocupadas, assim, em, sei lá, atingir gente que ela não conhece ainda. Né? Com vocês não teve isso. Eu vou ligar para quem... Não teve. Eu entendi o seguinte, eu tenho que partir... O meu ponto de partida tem que ser a reputação que eu amealhei. Porque, na verdade, Maurício, o que eu fiz foi ao abrir a minha empresa, foi dar continuidade ao que eu já fazia antes. A gente não inventa uma coisa out of the blue, sabe? Eu vou tirar aqui da cartola. Eu, pelo menos, eu posso dar uma recomendação para quem quer empreender, e eu, pelo menos, sempre me norteei nisso. Vai empreendendo o que você conhece, vai empreendendo o que você sabe fazer. Mas eu não sei tudo sobre esse assunto. Vai pesquisar, vai estudar, mas não se furte, não tenha medo de encarar o desafio. Você sabe que eu estava conversando ontem com uma pessoa e a gente estava tendo essa conversa, que ela falou assim, não, que eu precisei fazer o site da empresa. E o site da empresa tinha que ficar pronto em 3 meses, acabou ficando pronto em 8 meses. Aí depois eu tinha que fazer para não sei o quê, eu tinha que fazer não sei o que outro. Eu falei, mas e cliente que é bom? Ela falou, não, ainda não tenho nenhum. Então ficou 8 meses fazendo um site, porque eu precisava do site para depois ir para o cliente. Eu falei, então, não precisa, tem que inverter a coisa, você não precisa, entendeu? Você não precisa de nada, na verdade você não precisa de nada, você precisa dessa certeza absoluta que você vai conseguir. Essa certeza absoluta que você vai ligar para quem tem que ligar, vai oferecer o que você faz, ou vai só comunicar, mas você tem que começar um movimento. Senão você procrastina, né? Você começa a inventar um monte de coisa no meio do caminho e tal, você procrastina. Sim, é uma casca de banana. E digo mais, o site ficou pronto, o site é um gatilho, é uma oportunidade de você entrar de novo em contato com o cliente. Olha, passando aqui para te dizer que nós estamos com um site novo. Vai usando isso como motivo para você entrar de novo, para você esquentar a relação. Mas o mais importante é a relação com o cliente. E outro cara que veio falar comigo uma vez, ele falou assim, eu não sei o que fazer. Eu falei, então, empreender é você ampliar a zona de conforto. Esse negócio você tem que sair da zona de conforto, não. Se você sai da zona de conforto, você precisa investir dinheiro ou tempo para aprender o que você tem que aprender para depois a sua zona de conforto aumentar. Então você não começa saindo da zona de conforto. Você faz dentro da sua zona de conforto, ou zona de conhecimento. Então você tem que pegar o que você já sabe fazer e oferecer aquilo que você já sabe fazer do jeito que você sabe oferecer. Né? Então, por exemplo, você sabia ligar para as pessoas. Você vai ligar para as pessoas. Não precisa inventar muita moda, né? Depois você vai ampliando isso. Não, e nesse primeiro momento, eu liguei oferecendo o que as pessoas já conheciam, já consumiam. Elas já me compravam. E assim, graças a Deus, e até hoje é assim, graças a Deus, a taxa de recompra era alta. Legal. As pessoas diziam, porque era aniversário de criança, cara. A Mariana... Todo ano tem. Todo ano tem. Ela fazia 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e o tio Rodrigo.
foi eficaz, eficiente, foi bom, animou, as crianças gostaram e teve uma aderência, por que não chamar no ano novo de novo, né? Tem no ano que vem de novo, legal. E do irmãozinho. Aí ainda não era TR Mix, era Tio Rodrigo. Isso. E aí não tinha CNPJ, não tinha nada, não tinha conta corrente, não tinha nada. E foi isso quantos anos? Uns 3 anos? 3 anos. 3 anos nessa informalidade extrema. E o que funcionava? O que fez virar e abrir um CNPJ? Ótima pergunta. O que fez virar é que eu era o tio Rodrigo. Tio Rodrigo é o tio das crianças. Até então nunca tinha sido demandado para fazer nenhum tipo de evento para adulto. Eu era animador infantil. Até que um belo dia não, na verdade foi um movimento que começou ali em final de 98, 99. Rodrigo, você animaria uma festa para adulto? Não sei. Eu pensava cá comigo, não sei, animo? Só que eu sempre fui muito corajoso e eu queria falar um pouco de coragem. Coragem coragem corporativa, sabe? É algo importante para quem quer empreender. Né? Se você não tiver coragem para dar o salto, como é que vai fazer? Como é que você vai partir da inércia? Então vai ter uma pitada de coragem. Eu sempre fui corajoso. Assim, e não estou dizendo... Coragem não significa ausência de medo, tá? Eu não estou falando da coragem e ausência de medo. Sabe aquela frase, tá com medo, vai com medo mesmo? O que eu entendo por essa frase, que eu apliquei na minha vida lá naquele momento? Apesar do cenário novo, talvez fora da minha zona de conforto, como você bem falou, eu preciso expandi-la, a sua zona de conforto, mas eu vou olhar para o cenário, eu vou entender quais são os desafios, vou calcular os riscos e vou fazer escolhas, assumindo as responsabilidades sobre essas minhas escolhas. Então, eu acho que essa é uma boa definição do que é coragem corporativa, que eu sempre procurei ter. Então, na hora que veio a demanda assim, você faz evento para adulto, eu pensei cá comigo, ai meu Deus, faço. Meu Deus, como é que é isso? Do que você está falando? Qual é a sua necessidade? E eu ia ser brifado, ia buscar o briefing. Não, porque a gente faz uma festa de empresa, de final de ano, vai ser num sítio, assim, assado. E a gente precisava de um cara lá para movimentar o pessoal no palco. Nunca tinha feito. Faço! Vamos lá, problema nenhum, é isso? Quanto tempo vai durar? Onde é? Que dia que é? Tarará. E, meu irmão, eu ia com a cara e a coragem. Você falou, eu só preciso adaptar as brincadeiras, né? O tamanho do brinquedo, né? Porque o resto eu sei fazer. Né? As crianças são um pouco maiores, apenas isso. E a abordagem... Se divertir igual, né? E aí, bicho? Aí comecei a fazer. Só que aí, Paulo, isso tem um problema. Aí comecei a fazer com sucesso. As empresas começaram a responder, pô, que legal e tal. E aí eu comecei a esbarrar no seguinte problema. Empresa não paga um cheque na minha conta. Empresa, eu precisava emitir uma nota fiscal, precisava ter uma conta com o nome da empresa. Você precisa ter uma empresa, Rodrigo. O problema caiu no meu colo. Eu falei, cara, então aí contratei um contador, aí abrimos a Tio Rodrigo Festas e Eventos. Isso em 99. E aí assim foi. Com o passar do tempo, já vou adiantar a história aqui, esse nome, Tio Rodrigo Festas e Eventos, começou a me atrapalhar. Sim. Porque eu comecei a entender, aí o job change foi acontecendo. Continuava fazendo festa de criança, eu era muito bom nisso, demandado, de sucesso nisso, nesse segmento. Mas tinha um outro segmento surgindo aqui, que era o evento para adulto, cujo ticket médio era muito mais alto. Já não era mais 500 dinheiros. Não era mais 500 cruzeiros, entendeu? Eram outros milhares de cruzeiros. Isso aqui começou a ficar mais interessante. E, o que para mim é muito importante, me dava tanto prazer quanto, ou mais prazer de fazer. Eu comecei a dominar aquele desafio ali, comecei a entender as engrenagens e aí falei assim, cara, tem que fazer esse pulo. Esse pulo, aí demandou um pouco de coragem minha também, que foi de entender o momento para deixar o tio Rodrigo morrer e que Deus o tenha e começar a investir, né, nesse segmento aqui e expandir. Porque esse segmento eu fui entender, festa de final de ano não tem só isso. Peraí, tem evento corporativo, tem convenção, tem congresso, tem painel, eu posso ser mediador, eu posso ser locutor, eu posso ser ator, Cara, abriu um leque gigante. Um leque gigante. Eu fui entender, peraí, eu posso ser isso tudo aqui. E aí eu tive, então, que mudar o nome da empresa, que aí o nome Tio Rodrigo começou a atrapalhar. As empresas diziam assim, peraí, você é animador de criança? Aí virou a TR Mix.
Aí virou a TR Mix, que é o nome da minha empresa até hoje. TR Mix Produções. Até hoje. Hoje a gente como eu falei, a gente vem fazendo esses job changes ao longo desses anos todos, esses 20 e tantos anos. Então, hoje em dia, eu apresento eventos, faço a mediação de determinados painéis, eventos de toda ordem, tá? Desde os mais formais até os mais informais. Durante 15 anos, fui o apresentador do Cartoon Network. Você lembra aquele canal de desenhos animados? Sim. Durante 15 anos, não faço mais isso, mas durante 15 anos, olha, era o meio do caminho. Era para criança, mas era corporativo. Então, passei a fazer locução, as pessoas falam da minha voz, você tem uma voz legal e tal. Então, hoje em dia, até hoje faço locução. Até que ano passado, sei lá, acho que foi ano passado, ou retrasado, pintou a oportunidade de fazer um comercial de televisão. Eu me lembrei lá do tio Rodrigo. Toca meu telefone. Rodrigo, tudo bem? Aqui é fulana, uma cliente antiga, para quem eu já tinha feito um evento corporativo. Olha, Rodrigo, é o seguinte, a gente está lançando aqui um medicamento novo e tal, contratamos uma empresa para fazer os comerciais na televisão, mas a empresa nos mandou aqui umas demos de uns atores que a gente não gostou. E o meu chefe lembrou de você. Foi aquele cara que apresentou o evento pra gente, um cara conversador no palco e tal. Você faz isso? O que eu respondi? Claro. O que é um comercial? Faço, claro. Nunca tinha feito, amigo, né? Faço. Qual é a necessidade? Gravei uma demo para ela na minha casa mesmo e tal. Ela me ligou à tarde, Rodrigo, aprovado. E fiz um comercial de televisão. Então, assim, hoje em dia eu me considero um profissional multitarefa. A gente muitos talentos, vamos dizer assim. Não só eu, como a minha empresa, né? A gente faz umas coisas diferentes, especialmente para as empresas. Hoje em dia a gente não atua mais para pessoas físicas, mas para as pessoas jurídicas. Essa é a... Será que o engenheiro... O que era engenheiro? Do que você fazia mesmo? Engenheiro de informática? Computação, engenharia da computação. Será que o engenheiro aí iria para fora do país, faria tudo isso, faria comercial de televisão? Pois é. Será? Será? Difícil dizer, né? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Aquele negócio assim, né? Dá pra ver que você gosta do que você faz. Você tem amor aí com o que você faz. Quando a gente fala assim, você precisa trabalhar naquilo que gosta, parece meio romântico, né? Parece coisa de sei lá, coaching recém-lançado, né? Recém-formado, que fala, não, você precisa trabalhar que gosta. Mas é verdade, né? Porque assim, você enfrenta os momentos difíceis, ou você encara novos desafios, você gosta muito do que você faz. Sim. Se você não gostar, você fala, não, vou desistir agora, vou parar e... Em falar em pensar em desistir, você já pensou em desistir? Já pensou em parar, fazer outra coisa? Voltar para engenharia? Não, engenharia nunca. Estaria mentindo. Com todo respeito aos engenheiros, né? Todo respeito para você, né? Com todo respeito e admiração, mas não é o meu caso. Aliás, eu tenho um filho engenheiro, meu filho se tornou engenheiro. Mas eu estaria mentindo se eu dissesse que nunca pensei em desistir. Aliás, eu desafio um empreendedor, um dono de empresa, um empresário, a dizer que ele nunca pensou em desistir. Eu acho que deve ter passado na cabeça de todo mundo. É uma montanha-russa, né, cara? Tem um momento que é alto e tal, e tem um momento que é lá embaixo. E o que se diz é que o difícil não é chegar lá em cima, o difícil é se manter lá em cima e administrar essa montanha-russa. E o que fez você não desistir? Que me fez não desistir. Pode parecer um pouco presunçoso o que eu vou dizer, mas eu sempre soube que eu tinha talento. Eu sempre soube que eu era bom no que eu fazia. Legal. E eu não falo isso tirando da minha cabeça. Eu tiro isso como eu repito, o feedback do meu trabalho, Maurício, é instantâneo. Eu pego o microfone em cima do palco e dependendo do que eu falo, do que eu proponho, da atividade, a reação das pessoas é na hora. O meu feedback é instantâneo. Isso eu aprendi lá com as crianças, porque criança não é complacente. Se você disser assim, vamos brincar de pique-esconde, se a criança não gostar, ela levanta e vai embora. Ela não vai ficar para te agradar. O adulto até tem que ficar aqui, né? Então, assim, esse feeling eu fui pegar lá com as crianças, eu fui aprender isso com as crianças. Eu preciso fazer monitoramento dos meus clientes o tempo todo para que eu os mantenha satisfeitos. E eu acho que eu aprendi isso bem e eu consigo fazer isso bem. Então, assim, essa certeza de que, cara, eu tenho lenha para queimar, eu sei fazer isso, me fez não desistir. E por último, mas principalmente,
com amor pelo que eu faço. Eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto muito de estar à frente das pessoas, de lidar com pessoas. Fazer isso aqui, ó, que a gente tá fazendo. Bater papo. E deixa eu perguntar outra coisa. Nessa trajetória toda, você já cometeu algum erro muito grave, assim, que você falou, caraca, esse foi o pior erro que eu já... Dá para contar aqui? Dá. Claro, erros acontecem. Repito, eu estou à frente das pessoas. Então, assim, hoje em dia, especialmente, há de se tomar muito cuidado com as palavras que a gente usa, com os conceitos, com as brincadeiras. Quem fala em público não pode fazer o que faziam antigamente. Ô, gordinho! Não dá para chamar as pessoas mais de gordinho e provocar risada. Nem gordinho para falar um mais leve, né? Então, assim, a sociedade mudou, a gente tem que acompanhar isso. Então, assim... Mas isso aí até eu nunca errei, não. Sempre bem consciente disso. Mas, por exemplo, já teve um erro da minha empresa que foi bem virou uma case pra gente. Lá no Tio Rodrigo ainda, a gente tinha uma agenda de papel, né, cara? A agenda não era eletrônica, compartilhada com a sócia, Era um caderno que a gente tinha no escritório. Se pegasse o fogo no escritório e o caderno se incendiasse, acabou o negócio. Acabou o negócio. Né? A gente não tinha essa noção de ter alguma coisa de stand-by, um backup ali. Um backup, isso. Eu procurava o backup, não tinha. Então, à medida que o negócio foi crescendo, eu contratei uma secretária, que vinha a ser a minha prima. Não vou dizer o nome dela para não expô-la. A minha prima foi ser minha secretária. E aí, essa secretária passou a atender o telefone e ela me passava as ligações. Então, na verdade, até eu gostava mais de atender o telefone. Eu gostava sempre de estar à frente. Mas, assim, ela ficava responsável por anotar naquele caderno os detalhes da festa e tal. Maurício, para encurtar a história, minha prima, essa santa prima, esqueceu de anotar uma festa no caderno. E aconteceu o que qualquer prestador de serviço tem pânico, eu tenho certeza, de ouvir. Seu telefone tocar, na época não tinha WhatsApp, num sábado à tarde, e ouvir assim, Rodrigo, cadê você? Você tá chegando? Eu fiz isso. Oi, quem tá falando? Que até eu me situar, e aí não tem como disfarçar. A pessoa assim, Rodrigo, vocês agendaram a festa com a gente, não sei o quê, tem uma festa no Meyer. Cara, eu estava onde eu estou agora, em Cachoeiras de Macacu, a 1h30 do Rio. A mulher me ligou às 7 da noite, a festa dela tinha acabado de começar, ela até demorou para me ligar, né? Ela não estranhou, porque eu já fazia festas para aquela família há muitos anos. Eu nunca falhei. A minha empresa nunca tinha falhado. E naquele dia, meu Deus, o Rodrigo não chegou, o pessoal do Tio Rodrigo, cadê? O que houve? Ela ligou. E aí, me pegou aqui. Eu e minha sócia, a gente deu um jeito de que não adiantava eu me deslocar daqui para o Rio, eu não ia chegar a tempo. Então, a gente conseguiu daqui, sem internet, sem o WhatsApp, na época que era só telefone, articular com uma equipe nossa, botar uma aparelhagem de som lá. Aí, claro, a equipe chegou atrasadíssima na festa. Depois a equipe me deu o feedback, olha, Rodrigo, apesar do atraso, deu tudo certo, a gente impactou, as pessoas ficaram encantadas, blá, 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 deu certo. Mas e a minha vergonha diante da... Eu não esqueço o nome daquela cliente, Márcia é o nome dela, diante da dona Márcia. Cara, eu liguei para ela, claro, eu liguei para ela depois da festa, olha, o pessoal chegou aí e tal. Na segunda-feira eu liguei de novo, na verdade eu liguei não, eu pedi a ela para dar um pulo na casa dela, eu queria falar pessoalmente. E aí eu olhei nos olhos dela, né, engoli minha vergonha, olhei nos olhos dela e falei assim, isso nunca aconteceu, talvez você não acredite, mas eu preciso dizer, isso nunca aconteceu na minha empresa. Sabe aquele papo que você nunca acontecido mesmo. Desculpa. E eu quero te dizer o seguinte, não, Rodrigo, ela é uma pessoa bacana, não, eu sei, foi um erro, né? Eu falei, foi um erro, né, de procedimento lá, de processo da minha empresa, mas eu quero te dizer uma coisa, no ano que vem, eu sinto muito pelo desgaste que eu causei, e no ano que vem você tem uma festa completamente de graça, e eu mesmo, pessoalmente, faço questão de estar aqui. E ela, não, que isso? E assim foi feito. No ano seguinte, ela me ligou, olha que barato, ela me ligou, eu falei, conforme combinado, fui lá, falei com a minha equipe, vamos fazer a melhor festa do mundo agora. E a gente conseguiu fazer essa virada. Mas, cara, acontece. Erros acontecem. Você falou isso, é engraçado. Hoje eu tinha um café com um amigo também e cheguei lá no horário, meia hora depois eu mandei uma mensagem pra ele, né? Vem cá, cadê você? Né? Aí ele, você desculpa, atrapalhou porque minha filha tinha que levar não sei pra onde, chegou. Cara, eu perdi totalmente a noção da hora. Mas me fala um outro dia aí que eu vou meia hora antes pra ficar te esperando meia hora. Eu vou meia hora antes, fico esperando meia hora. Aí você chega a hora de gosto, só pra gente
ficar kits nisso. Não, tudo bem, entendo. Foi bom. Legal. Agora, assim, para quem está começando a empreender, né? Você já deu alguns conselhos aí, mas qual o conselho que você daria, assim, para quem está dando os primeiros passos, assim? Maurício, irresponsabilidade. Para quem está começando e para não errar, olha, eu já falei algumas coisas aqui. Não inventa roda. A roda já está inventada desde lá de trás na sua vida. Então, assim, se fosse começar um novo negócio, eu não inventaria roda. Não, eu vou abrir agora aqui uma fábrica de parafuso. O que eu entendo de parafuso? É claro que eu posso pesquisar, eu posso aprender, Então, assim, se você vai se embrenhar por algo que você não conhece a fundo, conheça, mergulhe fundo, procure, se você não compreende, não conhece uma parte do seu negócio, procure um sócio que conheça, que saiba, que possa te completar. Sócios, eu gosto muito de ter sócia, eu tenho uma sócia há muitos anos e é bem bacana. Bom, a gente né, tem que falar sempre de ética, de parceria, de confiança. Procure uma pessoa que você tenha isso com ela e procurar um sócio interessante, procurar conhecer a matéria do assunto do que você vai empreender é fundamental. Procure não inventar roda demais. Tem uma frase que diz, né? Dá o mesmo trabalho pensar grande e pensar pequeno. Então, assim, pense grande, mas comece pequeno e vá crescendo, e vá desdobrando, né? As coisas não precisam estar totalmente prontas, a gente já falou um pouco disso, né? O site não está pronto, o meu cartão, sei lá, nem se usa mais cartão hoje em dia, mas né, a minha rede social não está pronta, mas o que é fundamental, o que é básico para estar pronto? Vou te falar uma coisa aqui, o que eu precisava naquele momento, lá atrás, para começar? Eu precisava de um aparelho de som que tivesse um microfone e um toca-fitas, eu precisava de um telefone. Cara, eu peguei 5.000 cruzados novos, sei lá que dinheiro era aquele, com um tio meu emprestado, e com aquele dinheiro eu comprei um telefone, na época que se comprava telefone, era caríssimo comprar telefone fixo, porque não existia celular. Comprei um celular, eu comprei um telefone fixo e comprei 2 aparelhos de som com 2 microfones. Cara, era aquilo. E ali eu comecei. A história dos R$550. E foi. Daqui a pouco eu consegui comprar um terceiro som. Daqui a pouco a gente conseguiu trazer mais gente. Daqui a pouco teve uma secretária. Daqui a pouco a gente alugou um apartamento só, uma sala só para a empresa. E a coisa foi andando. Mas se eu fosse esperar ter o telefone, ter os sons, ter a secretária, ter a sala, ter o cliente... A gente não estaria aqui nessa conversa. Você estaria lá como engenheiro ainda, né? Ou não, né? Como empresa. Odiando o teu dia. Ou não. É isso. Bacana, Rodrigo. Legal. Quem quiser falar com você, te acha onde? Me acha no Instagram, preferencialmente no Instagram, Rodrigo P. Lacerda. P de Pinheiro. Rodrigo P. Lacerda. No Instagram. E, enfim, lá tem meu telefone, lá tem meus contatos todos, lá tem alguns dos eventos que eu faço, tem lá um portfólio bacana e pode me chamar direto. Vai ser um prazer tomar café, bater papo e, quem sabe, fazer parceria. Tô dentro. Excelente. Tá bom. Rodrigo, obrigado aí pela sua presença, obrigado por vocês aí que acompanharam a gente até agora. Semana que vem tem mais um episódio. Tá aí. Grande abraço. Grande abraço. Tchau.